Bom dia, meus amores. Hoje o meu vídeo vai ser de rotina. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como vocês viram ali, eu já merendei, né? Agora eu vou lavar um montão de roupa, porque agora eu decidi lavar Eu lavava roupa todo dia, mas estava acabando com a minha coluna. Porque eu já tenho um problema seríssimo na coluna, um desvio na coluna. Aí eu decidi lavar um dia, outro não. Aí eu vou lavar e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje o vídeo vai ser de rotina. Olha aí o que me espera depois da merenda, galera. Esse montão de roupa aqui pra me lavar. E eu vou cuidar antes do meu filho se acordar. Agora vamos colocar essa panela. Agora eu vou enxaguar.
Meus amores, já estendi a roupa, né? Já lavei, já estendi. Agora vou arrumar aqui a caminha do meu filho, né? Aí vou mostrar um pouquinho pra... Olha, meus amores, ganhei essa bolsa aqui da minha mãe, ó. Amei demais. Eu tava precisando. Ele ainda não dorme nessa cama, porque ele mama. Aí eu botei ele umas 3 vezes. Aí ele se levantou e dormindo ainda, né? Quase se levantou, tacou a cabeça aqui. Aí quase caía. Mesmo que eu forro, boto rede, boto lençol, o que tem eu forro do travesseiro. Mas aí ele daí caindo, tacou a cabeça aqui. Aí eu disse não, porque ele procura no peito, né? Aí eu disse não, quando ele parar de mamar, deixar de mamar, aí eu pego e coloco ele aqui. Por enquanto ele vai dormir comigo. Aí, meus amores, é assim, esse quarto aqui, eu não sei o que tá vendo, gente, parece que o meu celular quer queimar, porque tem um ladinho assim, tipo borrado, e eu limpei pensando que era a câmera, mas não é. Mas vamos em frente. Esse quarto aqui é meu e do meu filho, porque aqui só tem 2 quartos. Até, ó, o meu guarda-roupa é bem pequenininho, porque não cabe um guarda-roupa grande, né? Aí, aqui só tem 2 quartos, e o outro é da minha filha. Quando ela casar, né, aí fica pra ele. Aí eu botei só a cômoda dele lá, né? Aí aqui, ó, tem esses... Deixa eu ver. Vou virar a câmera que fica melhor. Aí, meus amores, olha como foi que ficou. A gente botou o cantinho do Israel e colocamos a caminha dele aqui, né? Gente, vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Um dia a moça comentou no meu vídeo dizendo que era uma barata. Não é, aqui não tem, graças a Deus. Isso aqui é tinta que borrou daqui, entendeu? Aí o meu esposo ainda vai pegar a tinta, comprar de novo pra pintar esses cantinhos que ficou... Ele vinha e colocava a mão, meu filho, né? Aí ficou tipo borrado, né? Aí, amores, é assim como eu falei pra vocês. Eu comprei esses 3 nichos pra ficar tipo assim o espacinho dele, né? Mesmo que ele durma comigo na cama, né? Porque depois esse ladinho vai ficar pra ele, né? Ó. Então, amores, é assim. Esse quarto é muito pequeno, não dá pra dividir. Mas eu coloquei o espacinho dele, coloquei uma fotinha. Aí eu tô pensando em tirar esses nichos, ó. E colocar eles em seguida, assim, subindo. Porque eu não gostei do jeito que ficou aí. Aí aqui, ó, eu coloquei essa fotinha dele. Aqui outra fotinha. E aqui não tinha o que colocar, porque eu não comprei ainda, né? Aí eu coloquei só essa bolinha dele aí, ó. Botei um pouquinho estranho, mas tudo bem. Então é assim, aí ele dorme comigo na cama por enquanto, sabe? Agora eu vou colocar a coxa da cama. Aqui a casa é pequena, o quarto pequeno, mas é bem aconchegante. Eu procuro deixar a minha casa sempre arrumadinha. Se bem que quem tem criança, quando você chega na cozinha, da sala para trás já tá tudo bagunçado, né? Ó. Então, meus amores, ficou assim a caminha dele, ó. Bem arrumadinho. Então, meus amores, o nosso videozinho de hoje foi esse. Eu ainda ia lavar umas cadeiras, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar para outro dia, no outro vídeo. Porque não vai dar tempo, porque eu ainda vou cuidar ali no almoço. Então, meus amores, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Vem nos ajudar a crescer aqui no YouTube, né, na plataforma.
Ativa o sininho das notificações para quando a gente gravar um vídeo, o YouTube notificar vocês, tá certo? Deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal, a nossa família, para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá certo? Obrigada a todos os inscritos, obrigada por todos os comentários. Gente, eu leio os comentários e agradeço muito, fico muito feliz por vocês gostarem do meu conteúdo, tá certo? Vou encerrando o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, né? Porque as pessoas não gostam de vídeo muito longo, né? Eu tenho tentado resumir os meus vídeos. Então, beijos no coração, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e proteja a minha e a sua família, em nome de Jesus, amém.